Então a SEC aprovou lá nos Estados Unidos 11 ETFs de Bitcoin que a partir de hoje, quinta-feira, já estão sendo negociados nas 3 principais bolsas de valores por lá. E eu digo as 3 principais bolsas, gente, porque esses são todos os ETFs que foram aprovados ontem, tá? E aqui, esses 3 primeiros, GBTC, DeFi, BitB, esses 3, eles são negociados na New York Exchange. Quando a gente fala do IBIT e também do BRRR, estes são negociados na Nasdaq. E todos os outros, abaixo, eles são negociados na Bolsa de Chicago. E sim, gente, existem 3 bolsas por lá. A Bolsa de Chicago ela é muito mais voltada para commodities, para índices futuros e tal. Mas sim, os ETFs estão separados em todas essas bolsas. E o porquê que é importante trazer essa informação logo no início do vídeo? Porque tem muita gente que está desesperada digitando os tickers lá na corretora americana que investe e não tá encontrando todos os ETFs. E é justamente por conta disso, tá? Muitas corretoras, elas não oferecem acesso a todas as bolsas de valores. Muitas vezes só oferece acesso à New York Exchange, à Nasdaq, mas não à Bolsa de Chicago e por aí vai. Então consulte na sua corretora quais são as bolsas que ela te dá acesso para você entender a quais ETFs você também terá acesso. Agora, um ponto muito importante sobre toda essa novela desses ETFs, tá, gente? Isso não é algo que pegou o mercado de surpresa, porque esses ETFs, eles estavam sendo debatidos desde o ano retrasado, se eu não me engano, mas boa parte dos pedidos desses ETFs, eles aconteceram somente no ano passado, em 2023, e a SEC, ela realmente estava sendo muito resistente em querer aprovar esses ETFs, porque ela dizia assim, olha, é um mercado muito manipulável, tem um alto risco, é difícil a gente regular, e aí eles ficavam empurrando essa decisão com a barriga. Até mesmo aqui no Brasil, nós tivemos o lançamento de vários ETFs antes mesmo do que lá nos Estados Unidos, e não somente de Bitcoin e Ethereum, mas o Hash 11, por exemplo, que é um dos principais ETFs de cripto que nós temos aqui, ele investe em Bitcoin e Ethereum, mas também outras altcoins, e aí lá o negócio estava meio enrolado, mas agora eles liberaram, só que eles liberaram com ressalvas, tá? Porque eles falaram o seguinte, saca só, embora tenhamos aprovado hoje a listagem e negociação de certas ações de Bitcoin à vista, não aprovamos ou endossamos o Bitcoin. Os investidores devem permanecer cautelosos sobre a miríade de riscos associados ao Bitcoin e aos produtos cujo valor está vinculado à criptografia. Então eles fizeram os alertas deles, mas eles entenderam que não tinha mais como brigar com tudo isso, principalmente depois de entender que, olha, uma BlackRock da vida, que é uma das maiores gestoras de recursos do mundo, também, depois de decretar algumas vezes a morte do Bitcoin, resolveu abraçar o bonito e solicitar, então, que um ETF pudesse ser lançado na Bolsa de Valores por lá. Então, eles pararam de brigar com essa galera, aprovaram esses ETFs, e isso já era algo que estava sendo esperado. Tanto que, quando a gente olha, por exemplo, a oscilação do próprio Bitcoin, aqui a gente tem um gráfico bem certinho do que aconteceu com ele nesses últimos dias, o mercado meio que já estava antecipando isso que poderia acontecer, mas claro que não somente isso, tá? Hoje ele está na casa aí dos 46 mil dólares, longe ainda da máxima de 68 mil dólares praticamente, mas também já subiu muito desde as suas mínimas desses últimos anos de 16 mil dólares. Então, nesse último ano chegou a subir mais de 140% nesses últimos 12 meses, né? E em partes era porque eles esperavam sim que esses ETFs eles fossem aprovados e isso pudesse então trazer um fluxo de dinheiro maior para as criptomoedas, porque um ETF, ele precisa ali replicar um índice, e esses eles precisam, então, investir nos ativos, e a consequência disso, então, era mais recurso entrando e querendo comprar e tendo demanda, por exemplo, por Bitcoin, mas claro que existe um outro grande fator, se não o principal, que é a questão do halving, né? Então, o halving, ele nada mais é do que cortar a metade da remuneração, né, pela mineração dos bitcoins. Então isso vai acontecer em menos de 100 dias, acontece a cada 4 anos, né? E aí, só para vocês terem uma ideia, lá em 2009, a remuneração, por exemplo, por bloco minerado a cada 10 minutos ficava na casa de 50 bitcoins. E aí hoje está na casa de 6 bitcoins e isso agora vai ser cortado pela metade, vai ficar um pouquinho aí mais de 3 bitcoins por bloco minerado. Então sim, esse halving ele é importante porque ele traz ainda mais essa questão da escassez para o Bitcoin e aí naturalmente tudo isso faz com que o ativo acabe subindo, mas em partes
isso também já está no preço, porque o halving já é um movimento conhecido por todo mundo que entende desse mundo cripto, tá? E aqui eu já digo para vocês, não sou nenhuma especialista no mundo cripto, tenho meus pequenos investimentos de 2% ali da carteira, mas temos vários vídeos aqui no canal que eu trouxe, inclusive, outras pessoas que julgo eu sabem muito mais do que eu para trocar essa ideia com vocês, mas como eu falei para vocês, hoje o vídeo ele é muito mais informativo e nem tanto analítico, então vamos dar sequência, tá? Mas beleza, gente, esse foi o efeito no Bitcoin. Quando a gente fala do Ethereum e das altcoins, esses ativos também acabaram subindo bastante nesses últimos dias e até mesmo depois dessa notícia da aprovação da SEC. Por quê? O que o mercado entende? Que, olha, aprovando esses ETFs de Bitcoin, não vai ter o porquê a SEC talvez não liberar ETFs de altcoins ou ETFs de Ethereum. De altcoins talvez até seja um pouco mais difícil, mas sim, é algo que pode ser estudado, já começa a ser trabalhada essa possibilidade, então tudo meio que acabou subindo nesses últimos dias nessa expectativa. Agora, um ponto muito importante sobre tudo isso, tá? Nós ainda estamos tentando entender quais serão os ETFs que terão mais liquidez lá fora. Eu chuto que muito provavelmente será o da BlackRock, ainda que exista uma briga de taxas para esses ETFs, porque como os ETFs eles são fundos de índice, então eles têm ali uma taxa de administração. E aí o que nós estamos vendo nesse momento, após a aprovação da SEC, é justamente uma guerra de taxas entre esses ETFs. Nós tivemos algumas gestoras que zeraram a taxa por 6 meses, por 12 meses. Nós tivemos gestoras que, vendo, por exemplo, que uma BlackRock iria cobrar 0,3%, tiveram que baixar drasticamente aquela taxa que ia ser 0,8%. E aí, é claro, é importante saber que todas essas gestoras, elas definiram as taxas para esses ETFs, mas que nesses primeiros meses, elas podem trabalhar sim com uma taxa diferenciada. E aí fica essa briga, porque elas realmente estão apostando que talvez a galera, se for para investir em Bitcoin, que no final das contas vai ser a mesma estratégia para todos esses ETFs, né, para parte desses ETFs, então vai ter essa briga de taxa. Mas eu ainda acho que o nome BlackRock acaba pesando bastante, porque a galera, quando se fala de criptomoeda, de Bitcoin, nós temos um histórico que, apesar de não ter a ver com essa questão dos ETFs em si, mas nós já temos um histórico aí de golpes, de FTX, de não sei o que, então a galera fica um pouco ressabiada e, ao meu ver, elas vão acabar preferindo, então, grandes nomes dessa indústria de gestão de recursos. Agora, um ponto importante também sobre tudo isso, tá? Mais um ponto importante, tá? Muita gente investe através de ETFs de cripto porque essas pessoas, elas não querem a responsabilidade de fazer a guarda do próprio Bitcoin, mas aí tem que entender que você não está investindo direto no Bitcoin, você não tem aquele Bitcoin ali, como se você tivesse comprado ele guardado na sua própria carteira. Você está investindo através de um ETF e a vantagem que você vai poder ter, talvez, é da valorização, da oscilação desses ativos. E lembrando que sim, eles são muito voláteis, tá? E aí cabe separar aí alguns tipos de investidores. Tem gente que tem Bitcoin na carteira pensando no seguinte: bancos centrais, governos do mundo afora fazem muita lambança com o nosso dinheiro. Se uma hora tudo isso colapsar, tudo isso ruir, eu tenho meu Bitcoin na minha carteira, isso vai me proteger, vai me resguardar, pelo menos eu tenho ali um dinheiro que o governo não tem acesso. Essa galera é uma parte ali, né? E existe uma outra galera que, ó, não tô preocupado com o governo ruim, não tô preocupado com nada disso, o que eu quero mesmo é só ganhar dinheiro com criptomoeda, e aí eles acabam ou negociando diretamente nessas corretoras de criptomoedas ou através dos ETFs. Então, assim, existe mercado para todos os tipos de investidores. Só cabe ressaltar, investir diretamente em Bitcoin é diferente de você investir através de ETFs. Então, cabe você entender qual é o seu objetivo ao se expor a esse tipo de ativo, e aí você vai acabar escolhendo qual é o caminho mais fácil e o mais seguro que você se sente à vontade. E aí, gente, basicamente eram essas as informações que eu queria trazer para vocês. Como eu falei, era um vídeo muito mais informativo para mostrar para vocês quais eram os tickers, quais são os ETFs que já estão com maior volume, quais foram as repercussões e o que o mercado estava esperando a respeito de tudo isso, mas agora eu quero saber de vocês. Vocês investem em criptomoedas ou estão pensando em se expor diretamente ou através desses ETFs? Escreva aqui nos comentários que eu quero saber. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.